ser abençoados pela graça do Mestre Jesus e abençoe nosso passo todos os dias, desde que acordamos até adormecer, e durante o sono também que Ele nos guie nos melhores lugares que Ele possa, e que a gente tenha um sono sempre tranquilo e abençoado, né? Porque apesar de o corpo estar dormindo, o espírito ainda está acordado, né? Trabalhando bastante. Cada vez mais, né? O espírito trabalha bastante. Vou iniciar então uma leitura do livro Endereços da Paz, do Chico Xavier, do Espírito de Luiz, que está disponível na nossa biblioteca. É muito bom porque ele tem umas mensagens bem interessantes para ler. Então, quem quiser adquirir, entre esse que tem outros também só de mensagens que é muito bom para ler também, assim, diariamente, uma mensagem ou outra. Para quem não consegue ler 10, 20 páginas no dia, ler 2 páginas, já ajuda, né? Ela, no número 11, ela fala assim: ricos. Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos fornece em nome do Senhor. O homem afortunado pode ser rico, valer benemerência. O pobre pode ser rico de esforço. A pessoa robusta pode ser rico de serviço. A doente pode ser rico de resignação. O moço pode amealhar-se o tesouro da força do bem dirigida. Quem amadureceu na experiência pode organizar o valioso patrimônio de ponderações edificantes. A mulher pode tornar-se um modelo de abnegação. O homem pode converter-se numa coluna de heroísmo. A criatura cercada de obstáculos pode enriquecer-se de virtudes excelsas. Fortuna, de modo algum, será apenas metal ou papel amoedado. É, sobretudo, valor do espírito, bênção da alma e do coração. Deus não criou a pobreza, o homem sim, quando perturba a marcha das leis divinas que governam a vida e abusa das graças que recebe. Empobrece-se de oportunidades de progresso e gera para ele própria escassez, a dor ou remorso, a enfermidade e a expiação que o consome, por largo tempo, sem destruir o purgatório necessário para a regeneração. Muito bem. Sejamos ricos de amor, caridade e benevolência. Então, com essa mensagem, algumas das irmãs a fechar os olhos, respirando fundo, deixando o corpo tranquilizar-se, ficar aberto às energias que aqui recebemos, essa energia de amor, de paz, de gratidão, que entre nossos corações, e que sejamos abençoados, e no momento que sairemos daqui, que a gente consiga sair energizado e bem mais tranquilo. Elevando o pensamento a Deus, Jesus, agradecemos. Pai eterno, muito obrigado por mais essa oportunidade, esse novo ensinamento, essa nova paz, essa nova energização dos nossos corpos, e consigamos, durante o resto do dia, estar cada vez melhores de corpo e de espírito. Que o nosso amor que carregamos no nosso coração seja externado e todas as pessoas que cruzam o nosso caminho sintam essa paz e essa consolação, e que devagarinho todos encontrem o caminho deles também e procurem a sua cura e a sua estrada, o seu caminho a ser percorrido. Que esse amor também seja estendido aos nossos irmãos enfermos, que eles recebam a cura, que eles consigam, da melhor forma possível, passar por essa aprovação, e que eles sejam iluminados na sua jornada, no seu caminho. Dito isso, então, Pai, te agradecemos de todo o coração que essa mensagem toque no seu coração e recebamos da melhor forma possível. Muito obrigado, que assim seja. Passamos a palavra então para a irmã Isadora para apresentar a palestra de hoje. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de uma das lições mais profundas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma lição muito atual no mundo que nós vivemos hoje. Então, no capítulo 16 do Evangelho, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, eu convido a vocês que hoje, com muita humildade e com o coração aberto, nós possamos aprender e compreender o que é a verdadeira riqueza.
e como nós podemos valorizá-la através dos conhecimentos do Espiritismo. Então eu vou resumir um pouco de cada parábola, porque esse capítulo ele é resumido em várias parábolas de Jesus e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tirando o aprendizado necessário para a nossa evolução. Então o primeiro nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, de Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nesse trecho, meus irmãos, Jesus nos ensina que é impossível nós agradarmos a Deus quando o nosso coração está preso aos bens materiais. Mamon significa o apego às riquezas terrenas, ao egoísmo e ao orgulho, que nasce da falsa sensação de poder que nós temos com a riqueza material. Então, meus irmãos, o Espiritismo ele nos orienta a buscarmos o equilíbrio, que não é de fato o que nós possuímos de bens materiais que vai nos afastar de Deus, mas sim o que nós fazemos com esses bens materiais. Quando a riqueza ela torna o centro da nossa vida, nós esquecemos da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de servir e de evoluir espiritualmente. Meus irmãos, vamos refletir um pouquinho. Será que nós estamos ajudando alguém? Será que nós estamos contribuindo para alguma causa? Vamos praticar o desapego, como por exemplo doando uma simples roupa que não usamos mais. É tão simples nós nos desapegarmos dos bens materiais. E muitas vezes aquilo que a gente guarda, que a gente se apega, muitas pessoas precisam, muitas pessoas gostariam de ter. E a gente fica cada vez acumulando mais e mais bens materiais e cada vez menos conhecimento para o nosso espírito. Porque a nossa rotina ela se estende ao trabalharmos para adquirirmos bens. E quando sobra um tempinho, nós vamos ler um livro, vamos procurar conhecimento. Então nós precisamos mudar o nosso foco. Ainda dá tempo de nós adquirirmos e priorizarmos a nossa bagagem espiritual mais do que a nossa bagagem material. Outro trecho, que é a salvação dos ricos, nos diz assim: em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, se nós deixarmos a riqueza nos dominar pelo orgulho, pelo egoísmo e pela avareza, nós vamos fechando as portas do nosso crescimento moral. Mas o Espiritismo ele nos ensina que a riqueza ela é uma prova, é uma oportunidade de nós fazermos o bem. Então vamos usar esse conhecimento, meus irmãos, para nós auxiliarmos os necessitados, sempre que nós pudermos. Será que nós estamos promovendo todo o bem que nós podemos ao nosso redor? Ou nós estamos focados apenas no nosso bem, olhando apenas para frente, para o espelho, e esquecendo das pessoas que também precisam e que nós temos para auxiliá-las? Outro trecho é preservar-se da avareza. Guardai-vos com cuidado de toda avareza, porque ainda que alguém tenha em abundância, a sua vida não consiste na abundância dos bens que possui. A avareza ela nos impede de amar, meus irmãos. Quando nós guardamos tudo para nós mesmos, sem repartirmos com o nosso irmão, nós estamos empobrecendo espiritualmente. Então, às vezes, a gente está enriquecendo na vida material, né, aqui na Terra, mas o nosso espírito está empobrecendo. Então, a gente precisa praticar o hábito de ajudarmos discretamente
Não precisa ser com holofotes a caridade. Nós precisamos ajudar as pessoas com coisas simples, como uma doação, às vezes um lanche, quando alguém nos pede, né, no mercado, em algum lugar que vemos. E outra coisa muito importante que nós podemos fazer pelas pessoas, sem ser a doação dos bens materiais, é ouvirmos. É ouvirmos as dificuldades das pessoas. Muitas vezes a gente talvez nem saiba aconselhar, mas só o fato de nós estarmos ali, de ouvirmos com atenção, com amor, as pessoas que precisam falar, que precisam compartilhar os seus problemas, essa é uma das maiores caridades. E nós não precisamos ser ricos para praticar essa caridade. Também nós podemos trabalhar a nossa gratidão diária, reconhecendo tudo que nós temos e o quanto nós somos privilegiados. E na maioria das vezes, meus irmãos, a gente costuma reclamar, né, daquilo que nos falta. E aí a gente reclama e tenta receber e ter mais do que o que a gente tem. E na verdade a gente já tem muito. A gente que não está valorizando o que a gente tem. Então vamos ser gratos diariamente, observando mais aquilo que nós temos do que aquilo que nos falta. Outro trecho também é Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e cobrador de impostos, visto com desdém por muitos judeus da época. Mas quando ele encontra Jesus, sua alma se transforma. Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se desfraudei alguém, restitua-lhe 4 vezes mais. Zaqueu representa, meus irmãos, que nós podemos nos arrepender das nossas atitudes. Ele foi por muito tempo uma pessoa medíocre, uma pessoa que ostentava aquilo que ela tinha, que não tinha empatia pelo próximo. Mas ao encontrar Jesus e verificando seus ensinamentos, ouvindo, ele se arrependeu daquilo que ele fazia. E ele pediu perdão e achou uma maneira de restituir as pessoas por tudo aquilo que ele tinha cobrado delas. Então nós temos essa chance de errarmos, de nos arrependermos e principalmente de repararmos as nossas faltas. Então, ao reconhecermos os nossos erros e usarmos para o bem, Jesus vai nos acolher, como ele acolheu Zaqueu. Então, meus irmãos, será que há algo que nós precisamos reparar em nossas vidas? Quando vocês refletem, será que tem alguma injustiça, alguma dívida emocional ou material que a gente guarda pra gente? Se nós temos, vamos procurar restabelecer a relação com essa pessoa que nós já prejudicamos um dia. Porque isso é nós praticarmos o auto-perdão, que é uma forma muito eficaz de caridade. A caridade para com nós mesmos, antes da caridade com o próximo. Parábola do mal rico. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e esse foi sepultado no inferno. Essa parábola nos alerta, meus irmãos, sobre a indiferença que nós temos muitas vezes diante do sofrimento alheio, diante do sofrimento do nosso próximo. A riqueza, quando ela não serve para o nosso irmão, ela é inútil, meus irmãos. Na parábola, o egoísmo foi a condenação do mal rico. Aqui nos diz, morreu também o rico e foi sepultado pelo inferno. A riqueza, o mau uso da sua riqueza, o levou para esse lugar. Então, meus irmãos, nós precisamos nos tornarmos sensíveis às necessidades do outro, olhando nos olhos de quem nos pede algo e sejamos fraternos sempre. Nós precisamos ter mais empatia em um mundo que é tão egoísta.
Nós temos a parábola também dos talentos, que nos diz: a todo o que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esses talentos, meus irmãos, são os recursos que Deus nos deu, como a inteligência, a saúde, o tempo, os bens materiais, também são talentos que nós recebemos. Então nós devemos fazer por merecer todas essas dádivas que nós recebemos de Deus, com tanto amor e com tanto carinho. Né? Deus nos deu tudo isso sem nos cobrar nada, e serve e basta a nós fazermos a nossa parte. Vamos praticar algumas atividades voluntárias para que o nosso talento possa ser útil. Uma vez na semana ou uma vez no mês faz tão bem a nós quanto a quem recebe esse trabalho. Né? A atividade voluntária é uma maneira de nós colocarmos os nossos talentos em prática. Utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação, como consequência disso, segundo a ideia que muitos se fazem da vida futura, seria condenado o rico a uma eterna condenação. Isso seria negar a injustiça de Deus. Meus irmãos, a riqueza ela não é um mal. A riqueza não é algo negativo, né? Não vamos interpretar mal, né? A riqueza, se nós administrarmos ela com sabedoria e com caridade, nós vamos estar fazendo bom uso daquilo que Deus nos deu. Nós vamos estar nos aproximando dele. Então vamos praticar o princípio da caridade. Vamos ver a riqueza como uma missão e não como um privilégio. Pois ela é para nós aprendermos, meus irmãos. A riqueza ela é para nós dividirmos e não para nós ostentarmos. Provas da riqueza e da miséria. A prova da miséria é, sem contestação, a mais penosa. Mas a prova da riqueza é muito mais perigosa. Ambas as condições, meus irmãos, tanto a riqueza como a pobreza, são provas que, se bem aproveitadas, vão servir para o nosso progresso espiritual. Mas se nós não soubermos viver com ela, nós estaremos nos comprometendo para as próximas encarnações. Vamos ver, então, meus irmãos, como um desafio as nossas condições financeiras, como ferramenta para a nossa evolução espiritual. Nós precisamos sempre ter força para trabalhar, mas principalmente fé e esperança, quando nós estivermos em uma situação ruim. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que mais preocupam os homens. Essa desigualdade, meus irmãos, ela tem origem nas nossas imperfeições. São muitas, né? E a justiça divina é feita ao longo das nossas encarnações. Eu sempre digo, né, que Deus, ele não escolhe a dedo aquela pessoa que vai ser pobre, aquela pessoa que vai ser rica, aquela pessoa que vai ter problemas, a que não vai ter. Deus é sempre justo. Então, tudo aquilo que nós temos nessa encarnação, riqueza ou pobreza, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou em outras encarnações. A gente vive nas condições que a gente merece. Nada que a gente está passando está sendo injusto. Tudo é conforme aquilo que a gente fez, aquilo que a gente plantou. Então vamos evitar nos compararmos com os outros irmãos. Por que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Com certeza, porque o vizinho plantou, cuidou, regou aquela grama. E a gente não. Talvez a gente ficou ali reclamando que com muito sol a grama ia queimar, que colocando água, a conta da água ia vir muito cara. Então vamos observar ao invés de nos compararmos. Vamos aprender com o próximo, ao invés de nos diminuir e de reclamarmos.
Vamos nos focar no que nós podemos realizar agora e não ficarmos esperando para o dia que nós tivermos dinheiro, para o dia que nós tivermos tempo. Vamos fazer com aquilo que a gente tem agora, praticar o bem, praticarmos a caridade. Vamos fazer tudo com as condições que nós temos agora, porque são as condições ideais para o nosso progresso. Nós estamos sempre onde nós devemos estar, com as condições que nós merecemos. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que pode levar deste mundo. A única riqueza verdadeira, meus irmãos, é a riqueza do espírito. As virtudes, a sabedoria, a bondade e o amor que nós carregamos no nosso espírito. Todo o restante material, ele é transitório. Ele serve somente para vivermos e sobrevivermos aqui nessa vida terrena. Então vamos cultivar, meus irmãos, diariamente essas virtudes que nós podemos levar desse mundo, como a paciência, a empatia, a fé e o perdão. Emprego da riqueza. O rico que compreende o papel que lhe cabe como depósito dos bens que lhe são confiados, o emprega segundo os ditames da caridade. Nós, meus irmãos, nós somos apenas administradores dos bens que Deus nos deu nessa vida. Então vamos planejar, falando em riqueza material, né? Um valor, muitas vezes simbólico, para nos ajudarmos uma entidade, uma instituição de caridade. As causas sociais ou as causas espirituais. R$5, R$2. Se todos nós dermos um pouquinho, nós vamos juntar muito. Porque muitas pessoas estão carentes, sim, de ajuda espiritual. Mas nós temos também no mundo muitas pessoas carentes de ajuda material. Então, se a gente fizer um pouquinho por semana ou por mês, cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas que necessitam. Desprendimento dos bens terrenos. O desprendimento dos bens terrenos é um sinal de progresso espiritual. Meus irmãos, isso não significa que nós devemos abandonar tudo que temos, né? Materialmente falando. Isso não significa que nós não precisamos de bens, de trabalho, de alimento, de casa, de roupa para sobrevivermos. Mas esse ensinamento ele serve para nos dizer que nós podemos viver com simplicidade, sem que o material comande o nosso espírito. Vamos cultivar essa simplicidade, evitando os excessos e vivendo com o necessário, valorizando mais o que é essencial e não tanto o que é supérfluo. Transmissão da riqueza. Aquele que sabe como empregar a riqueza, saberá também como transmiti-la de forma justa e útil. Nós temos o dever, meus irmãos, de ensinarmos, principalmente aos nossos filhos, o valor moral da riqueza. Essa é a maior herança de bem que nós podemos deixar para eles. Não é somente casa, dinheiro e bens materiais. Graças a Deus, todas as pessoas elas têm, né, as suas próprias pernas para andar e para continuar buscando os seus bens, o seu trabalho, lutando. E muitas vezes a gente não consegue fazer por nós e por todas as pessoas da nossa família. Então, se a gente priorizar por deixar esses ensinamentos para eles, com certeza eles obterão sucesso na evolução espiritual e não somente na material. Essa transmissão da riqueza, né, eu interpretei assim porque hoje nós estamos num mundo que os jovens, eles estão focados somente no ter e muito pouco no ser. E quando eles focam no ser, eles focam em pessoas e famosos das mídias sociais. Tão pouco eles prestam atenção, às vezes, em quem está em casa. Então vamos ensinar essas novas gerações o valor da solidariedade, do trabalho e da humildade. Porque o nosso exemplo, meus irmãos, ele é muito mais forte do que qualquer mídia social.
o nosso exemplo que está ali diário e com amor, ele tem muito mais valia do que às vezes o que a gente vê no celular. E nós também temos aqui na Casa Espírita, né, evangelização, o grupo de jovens, tudo isso é um apoio para esse ensinamento. Então eu falei aqui, meus irmãos, um pouquinho, né, de cada parábola que está nesse capítulo do Evangelho que nos fala sobre a riqueza material. Eu espero que todos tenham compreendido, né, todos nós, porque a gente quando está aqui falando, não somente a gente está ensinando, a gente está primeiro aprendendo, porque todos estamos aqui para aprender. E a riqueza, ela está sendo muito valorizada nos dias de hoje, cada vez mais. E para nós termos um mundo melhor, para nós termos sucesso nesse mundo de regeneração, nós precisamos olhar para o espírito também. Nós precisamos olhar para a nossa moral e fazermos a nossa parte. Porque dá tempo de tudo. Se Deus fez o dia com 24 horas, o mês com 30 dias, né? Ele fez esse tempo, como nos diz aqui, que um dos talentos que Deus nos deu foi o uso do tempo. Nós conseguimos adquirir aquilo que nós precisamos para sobreviver e principalmente aquilo que nós precisamos para alimentar o nosso espírito. Então, para concluirmos, meus irmãos, a verdadeira riqueza, ela não está no que nós possuímos, mas no que nós somos. Na nossa vida espiritual, o que levamos é o bem que nós praticamos, o amor que nós doamos ao nosso irmão, a luz que nós espalhamos ao nosso redor. Que nós possamos, através do Espiritismo, entendermos a riqueza como a missão e o caminho para a nossa evolução. Mateus nos disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Vamos buscar, meus irmãos, o tesouro do céu. A fé, a caridade, a humildade e o amor ao próximo. Muita luz e paz a todos. Muito bem. Sejamos ricos daquilo que o dinheiro não compra, né? O dinheiro não dá. Que a gente consiga sempre ser iluminado e consiga sempre estar nos doando da melhor forma possível, né? Como a Isadora falou, né? Que seja 2, 3, 4 reais, ou às vezes estamos de corpo presente, né? Um abraço, uma coisa assim, espiritualmente também. Eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente, eu quero ser aquela pessoa que um dia vai chegar num lugar e o pessoal fala assim, ó, ainda bem que fulano chegou. Só de chegar é daquela paz, né? Tem gente assim, né? Nesse nosso mundo de regeneração, a gente tem gente assim. Eu um dia quero chegar lá. Não sei se eu consigo nessa vida, mas vamos tentar, né? A gente tem que ter essa esperança. Mas a gente trabalha para isso. Vamos sempre se esforçar para chegar da melhor forma possível. Eu não vou falar muito, porque é difícil cumprimentar um tema desse que foi tão bem colocado, né? Então sejamos sempre caridosos da melhor forma possível, né? Nos entregamos em corpo e alma, né? Vou passar então rapidinho os recados, né? Sempre falando sobre a nossa biblioteca. Quem quiser adquirir uma leitura, um livro, uma leitura para estudar também, é só passar na biblioteca que o pessoal auxilia, tem bastante títulos ali. E também sobre nossos estudos, além da evangelização das crianças, que a Isadora falou aqui, às 14 horas no sábado, temos o grupo de jovens, às 17h30, às 19h30 na sexta-feira, juntamente com o grupo de estudo, né? Temos grupo de estudo para os adultos e pode começar a qualquer horário. Já está em andamento, mas não tem problema que a gente encaixa nas turmas que já estão abertas. Então é só vir aí e participar. Também falando sobre outras cadeiras, né? Quem tiver a gente ainda está pagando elas, quem tiver tiver esse intuito de auxiliar um pouquinho mais, que a gente trabalha sempre com doações, né? Então quem quiser auxiliar ainda, passa a biblioteca ali, conversa com as gurias ali, com a Gladys, com a Priscila, que elas auxiliam, passam direitinho as instruções ali, para nos auxiliar também nesse investimento que a gente fez, né? Que é muito bom, né? É muito bom a gente chegar e sentar e sempre ficar bem confortável, né? As cadeiras geram uma hora muito boa, porque ela é muito boa. A gente chega ali, senta ali e já
Já respira fundo, já fica bem acomodado. Muito bem, melhorantes. Então, mais uma vez, vou convidar todo mundo a fechar os olhos. Respirando fundo. Enchendo os pulmões de ar. Soltando bem devagarinho. Recebendo essa tranquilidade, essa paz, essa energia amorosa que esse ambiente nos transmite. Depois dessa bela mensagem, oremos ao nosso Pai. Senhor, muito obrigado por essa leitura, esse aprendizado que colocamos em nosso coração da melhor forma possível, o que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente transmita às pessoas que precisam, que necessitam, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos que passam por alguma provação, que a gente transmita esse conhecimento, esse aprendizado. Que todos os dias da nossa vida a gente seja caridoso, tanto material quanto espiritual, que a gente aprenda todos os dias a melhor forma de usar essa instrução que a gente recebe do Cristo, colocando no coração das pessoas também, que eles sintam essa amorosidade, essa paz e essa caridade, e também vão transmitindo também da forma deles essa caridade que passa de pessoa a pessoa. Ação de graças. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quanto a tantos mutilados, meus olhos perfeitos, quanto a tantos sem luz, minha voz que canta, quanto tantas se emudecer, minhas mãos que trabalham, quanto tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa, quando tantas pessoas não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, amar, viver, sorrir e sonhar, quanto a tantos que choram, odeiam, resolvem sem pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quanto a tantos que não têm consolo nem uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Com essas palavras, Pai, te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui mais uma vez, aprendendo, sendo consolados e também consolar. Que o restante do dia de hoje seja cheio de amor e aprendizado. Assim seja.